Ficar sozinho trouxe de volta algo na minha vida que há tempos estava escondido em uma gaveta. O tédio. Não é a mais bonita das sensações, mas tendo o estado de espírito certo, dá para transformar o tédio em algo bom. Por exemplo, fazer coisas que você simplesmente quer fazer, sem ter que ter uma função para isso ou explicação do porquê fazer. Como sair para velejar só por sair, por exemplo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair para velejar. Já tá rolando ventinho e eu não sei pra onde eu vou, essa é a verdade. Tem algumas opções, dependendo do vento, eu vou chegar ali fora, dependendo pra que lado tá o vento, eu escolho. Então vamos lá, ligando o motor. Da série Nutelices Fortes do Balanço. Olha lá. Às vezes tudo que a mente precisa é de uma tarefa simples, que te faz esquecer de todas as outras. Aí de repente você começa a olhar para lugares dentro de você que não viam luz faz tempo. O perigo é se sentir muito sozinho às vezes. A solidão é um lugar para visitar, mas não para morar. Tô aqui andando a 0,9, não, 0,8 lambeu agora há pouco. Zero preocupação. Tomando meu chimarrão, tranquilo, pilotando com o pé aqui. Cara, eu precisava de umas horas assim, sem se preocupar com nada. Muita gente me convidando pra fazer churrasco e todos, assim, é muito carinho e é massa, assim. Mas, por exemplo, hoje, não sei, cara, eu quero velejar, ficar quieto. Não tô triste, não tô, assim, de vez em quando dá uma bad, assim, mas não tô. Só que existe a solidão e existe a solitude. Desde que eu fiquei sozinho, eu sinto um pouco dos dois, às vezes. Mas agora é solitude, assim, eu tô bem tranquilo sozinho e curtindo isso. Agora, minha única preocupação é se nesse bordo eu consigo passar daquela ilha lá, ó, sem vir muito pra cá e bater ali, ó. Mas acho que vai dar, sim. Tô aqui escorando pra esse lado aqui, ó. Chegando! E com o ventão, agora eu já sei onde eu quero chegar. Chegando aqui já no destino, sombra do vento, já tá chegando no lugar aqui, os morros dão uma atrapalhada no vento mesmo. Acho que eu tenho que ligar o motor daqui a pouco. Acabei ancorando em Itarituba, que é uma vila bem calma, bem abrigada e com sinal excelente de celular. Foi uma velejada que faz tempo que eu não fazia. Só por velejar mesmo, e foi muito legal. Aqui em Itarituba é um lugar bem calmo, assim, sabe? Essa semana, assim, eu senti que começou mesmo a minha nova vida, sabe? E as coisas boas, as coisas ruins. E tem sido legal. O único inconveniente aqui nessa ancoragem, eu acho, é que passa a 101 ali, assim. Mas não tá nem incomodando tanto. Mas não é legal ficar olhando pra carro passando, né? Tipo, se fosse só mata ali, ia ser uma ancoragem melhor. Ah, tá frio, mas eu não quero sair daqui. Deixa eu pegar uma jaqueta, sei lá. Eu noto que muitos comportamentos meus mudaram. O que eu como, por exemplo, o hábito de escutar música, que há tempos eu não escutava. Mas outro dia de manhã, bem cedo, fui até a Ilha do Cedro. Estava com vontade de ver mais gente. É uma ilha linda, colada na Serra do Mar, com um lado que tem uma vila e o outro um pouco mais selvagem. Faz um tempão que eu não vinha no Cedro, agora tem um bar ali no ilhote. Vou tirar o bote e vou dar uma olhada lá o que tem. Eu precisava sentir essa coisa de ficar um pouco à toa por aí, sendo levado pelo vento. Parei ali um pouco, mas visitei o barco de outros dois amigos também. Aliás, foi um feriado que parei de praia em praia. Um dos fins de semana mais vira-latas que eu já tive. E dormi com um balanço amarrado ao lado do Onix dos meus amigos Jack e Angelita. Essa é uma praia que, enquanto eu estive por aqui, eu não dei a devida atenção.
É linda e bem pertinho das marinas e a cidade. Então mais uma vez eu fiz a bobagem de deixar a gasolina no gerador. E agora vamos ver como é que é esse carburador. Não é tão ruim esse geradorzinho, né, cara? Não é. Olha, é isso aqui que tem que fazer quando você não for mais usar. Você tira essa mangueirinha aqui no reservatóriozinho e abre ali uma fendinha. Eu tentei isso depois, mas aí foi depois. Depois. Fazendo só pra bomba dele funcionar pra ele jogar a gasolina pra cima. Não tá por enquanto, é isso? Não. Essa aqui é a porcaria da nossa gasolina. Ele faz uma areia, faz uma geleia, ó, fica poroso. Aí olha ali dentro, ó. Agora achamos o problema, ó. Tá todo entupido ali, assim. Cara, é um negocinho de nada, né, cara? Mas o fato de eu ter deixado parado com ele desligado com gasolina aí também, que Sim. Se fosse uma gasolina boa, aí ela não faz, ela não acumula esse resíduo. Você só coloca ela ali na posiçãozinha. Assim. Você tem que soprar aqui, que é a entrada da gasolina, e não pode ir nada. Porque daí quer dizer que a cuba tá cheia, então ela tampou a passagem. Daí você vira ela quando ela cai assim, aí você assopra que tem que entrar o ar, daí tem que... Espetáculo! Com a ajuda do Jack, mais uma vez o meu gerador está para jogo. Uma coisa que eu tenho curtido muito de fazer aqui em dias de chuva, no balanço, agora especialmente que eu tô sozinho, é conversar com outras pessoas pela internet. E um tipo de conversa que tem sido muito legal é conversar com os professores do Cambly, que é um curso de inglês que você escolhe pessoas muito diferentes, assim, de backgrounds diferentes, histórias de vida diferentes. Eu encontrei, por exemplo, uma professora que já tinha sido da Marinha e também com sotaques diferentes. Eu gosto muito de melhorar meu sotaque do inglês britânico, ou então da Nova Zelândia, assim, que eu sou um pouco mais fraco, por exemplo. E meu inglês tem melhorado bastante por causa disso. Hello. Hello, hi Kim. How are you? I'm fine. Please correct me if I'm wrong. You're from Brazil and you live on a sailboat. Exactly. Yeah. It looks amazing, by the way. I love the decor in the background. It's amazing. Thanks. I have a YouTube channel, and it's the biggest nautical channel in the Portuguese language of the world. And Cool. so I that's my job. I go place to place, mostly in Brazil, and because it's very focused on people who talks Portuguese, and Brazil has the majority of it. And so we go to new places to talk to people who live too in sailboats. Tell me a little bit about what you're passionate about. I'm interested to know. Yeah, like most people think that when I choose to live in a sailboat, they think about the scenery, the places I go, but it could work just because of it, but it's not what called me for this life. Mostly, I like the way people relate with each other here. Some people just dream of that kind of lifestyle. Yeah. You know, it's almost nomadic. Yeah, totally nomadic. I don't have a place to call my own. Similarly to you, I don't really have a particular place that I have stayed and kind of really felt. Cool. I want to put firm roots down here, you know? Always kind of bouncing about a bit. As you can see in the chat box today, anything that I have put inside brackets are corrections or suggestions. So this is kind of how I usually do my lessons. I'm always taking notes in brackets. E quem criar uma conta agora com esse código que eu botei na tela, ganha o Cambly Fluency Pack, que é um pacote de estudos totalmente grátis para você melhorar o seu inglês, assim como o meu tá melhorando agora. E ele tem 4 fases diferentes. Material de reading, de gramática, videoaulas, apostila de exercícios, prática e espaço para tirar dúvidas com tutores nativos do Cambly e até uma aula particular com o professor. Então, se você quiser aprender inglês assim também, é só usar o código que está aqui na tela e o link que está na descrição. Mas corre, porque é por tempo limitado. Então, para chegar 2 amigos muito queridos lá do Sul, que vão fazer a descida comigo
comigo até a Ilhabela. E aí eu tô pensando em ir no Pier 46 ali, que é uma marina que, sempre recebeu a gente muito bem. E aí eu vou pra lá pra dar uma lavada no barco e ficar mais perto da cidade ali pra receber eles e... Muito bem, botar o barco pra andar então. Vamos lá tirar a âncora agora. Tchau, prainha! Vai ser legal receber uns amigos pra ficar um tempo por aqui. Vai fazer bem pra mim. O Pier 46 é uma marina que sempre apoiou o Hashtag Sal. Tem uma galera que mora por aqui e eu sempre me senti bem-vindo nessa marina. Aliás, eu sou sempre muito grato às marinas e os clubes que ajudam o Hashtag Sal com uma vaga pro Balanço Ficar. Acabei de comer pão de queijo com bolo. Pão de queijo mineiro. Que só mineiro consegue fazer, ó. Receita de família. Vou pegar o último. Hora de botar o barco no pier pra dar aquela lavada. Das horas que eu não lavo o barco. Hoje também Duca Lendecker, que é um amigo e um músico fantástico, lançou um episódio sobre a história minha e da Aline. Eu tô bem melhor, assim, né? Recuperando bem, mas foi ao mesmo tempo uma honra saber que essa história vai ser... mais gente vai lembrar dela com carinho e um músico tão incrível cantou isso. E ao mesmo tempo é difícil olhar e não se emocionar, né? O teu sal nômade pode estar lá ou aqui, cada um sabe se pra se amar basta sorrir. Mas fico muito feliz, tem um card, vai aparecer em algum lugar aqui ou na descrição, se você quiser assistir, vale a pena, é muito bonita a música. Pode estar lá ou aqui. Balde, sabão e saboando o barco. Pensa que é só moleza? Estamos já aqui com a tripulação. O Lissandro e a Vivi são velejadores do Yacht Clube Guaíba em Porto Alegre. Ficamos muito amigos quando eu estive por lá. Depois deles chegarem, fomos cuidar de algo muito importante. Estamos com a esperança de encontrar carne de qualidade. Estamos com um grupo de especialistas aqui, né? Gaúchos, churrasqueiros. Porto Alegre. Então vamos lá, ver se a gente acha aqui. Meu nome é Ariel. Você é argentino, mas a carne aqui é brasileira. É brasileira. Toda essa carne que temos aqui, a melhor carne que temos aqui é toda nacional, aqui mesmo, brasileira mesmo. Temos também picanha da Austrália, temos o wagyu, o boi japonês, temos cordeiro, temos carnes exóticas, tem jacaré, tem javali, avestruz, rá, coelho. Temos também uma parte de resfriados, onde temos bife de chouriço, ancho, picanhas resfriadas, que são nacionais também. Quantas pessoas são vocês? Três são? Nós três. Você tem uns cortes como para experimentar, não tão tradicionais como a picanha e a linguiça, certo? Sim. Vocês podem experimentar também o que é essa entranha, que é um corte muito típico da Argentina, que comemos muito em todo o churrasco. Sim. A entranha, que é chamado diafragma aqui também, que fica embaixo da costela, que é uma carne suculenta, macia, muito gostosa. Ele ia falando e meu coração ia disparando, eu tenho que confessar. Tanto porque eu sabia que dali ia sair um churrasco que há tempos eu não comia, como também pelo colesterol que estava disposto a ingerir. Aqui a Gorina também, depois temos a Pul e a Ana Paula, que são uruguaias. Vamos levar então uma Argentina. A Argentina, beleza. O sentimento claramente não era só meu. A Milano Biagio, que essa, por exemplo, é uma linguiça de lombo com limão siciliano. Se a gente não tivesse de máscara, dava pra ver os três babando. Foi com um dia de princesa no churrasco do Hashtag Sal. Poderia se chamar também Pimp Mais Churrasco. Carregados de carne de churrasco, saí para apresentar duas das melhores ancoragens de Paraty para eles. Estar com eles aqui, fazer um chimarrão, que agora depois da Covid é um para cada um, já me fez sentir mais em casa. O que representa esse momento aí? Sorvendo amargo aqui em Paraty. Que troço joia. Eu tô descendo pro sul, onde eu vou encontrar lugares lindos também. Mas Paraty e Angra têm qualidades muito especiais. É talvez a melhor região para apresentar alguém a vida a bordo. Filha da Cotia. Aqui é o clássico, ancoragem
absolutamente clássica de Paraty, cara. O cara vem pra Paraty, não conhece nem a Ilha do Cedro, nem a Ilha da Cutia. Não conheceu direito, cara. Não, faltou. Então vamos fazer mais uma expedição pra Ilha da Cutia. Eu já conheço bem, mas eles não. Estão prontos pra trilha já ou não? Listo. Que educagem. É super mega trilha, se preparem. Olha que massa aqui, cara. Se fosse lá no sul, esse canto aqui ia ter churrasco todo fim de semana. Cara, tu não viu nada, chega aí pra te ver. E pra mergulhar é bom, cara, tu vê um monte de peixe. Esse aqui eu acho que é o lugar que eu mais visitei, cara, cruzeirando ever, assim. O lugar que eu mais vim, cara. Se perdeu? E aí, o que achou da prainha? Muito massa. Um pouco mais transparente que o Guaíba ou... Um tantinho só. Um pouquinho mais só. Muito pouca coisa, muita frescura. Devolver ele pro lugar. Vamos embora! Então de lá fomos para o Mamanguá. Então chegou a hora de preparar algo que para gaúchos é quase uma cerimônia religiosa. Vai dar bom churrasco aqui, cara? O que tu acha? Cara, vai ser muito bom. Eu tô com uma expectativa altíssima. Tomara que não me decepcione. Vamos já rolando. Cara, olha o vermelho dessa carne, cara. Essa largura aqui, ó. Catri. Nossa, gostamos mal passado. Cara, olha como desce a faca nesse negócio. Cara, dá uma olhada nesse negócio aqui, cara. Garantir a asepsia da grelha, né? Isso é um método importante. Dá uma cauterizada. Não é, como é que você vê o termo técnico? Matar qualquer bactéria que tem ali. Puta vida! Na verdade, eu comecei a velejar por causa do churrasco, né, cara? Depois descobri que velejar era legal. Essa ovelhinha, hein? Cara, tô impressionado com a cor. Ó. Ovelhinhas. Canhas de ovelha, olha que o fogo tá vindo, tem que tirar. Tá pegando fogo, bicho! Não, então beleza, a gente deixa mais um pouco. Ovelhinha tem seu valor, hein? Foi um momento de hedonismo gastronômico que faz tempo que eu não passava. É uma picanha pornográfica, cara. Cara, é um bife desse pra cada um, cara. Você aguenta ainda? Aguenta. Cara, gaúcho tá sempre se espetando, né, cara? A gente não tá falando por mal. A gente fica, tipo, o jeito de ser amigo é meio assim, tipo, é meio ácido o tempo inteiro. É na botadinha o tempo todo. É na botadinha, é faca na bota o tempo inteiro. Pra manter a velocidade e raciocínio. Caraca, meu. É 18 mais, assim, o pessoal que não tem alguma sensibilidade ao sangue. Bah! Que é isso? Putz! Puta merda, que picanha boa, velho.
Bom pra caramba, né, Muito cara? boa. Sempre eu comi um negócio desse. Coisa triste isso, viu? Agora são os pinhões. Olha que coisa boa. Isso é dica de vocês aí. Tem uma cor que ele fica quando fica pronto ou não? Fica torradinho de papo. Aí às vezes fica torradinho por dentro também. Eu acho que passou um pouco. Eu tenho a impressão que esse nem o Siqueira come isso aí, cara. Cara, esse aqui virou brasa, cara. Tô tentando tirar os menos aqui, ó. Ó, abriu já e tá preto por dentro. Ah, olha só, olha só, olha só, olha só. Aham, só. Vamos ver se salva alguma coisa aqui, mas eu não vou meter a mão nesse negócio agora, nem ferrando. Que tristeza deu, hein, cara. Cara, essa dificuldade aqui, eu tô no esgotamento físico. Terrível. Ah, deu uma tristeza louca, cara. Ah, quem tá mais vivo aí é vivo, ó. À noite dormimos cedo, descansamos porque era hora de mais uma perna rumo ao sul. Mais uma vez, fazer uma rota e mudar de vida. E saindo da Joatinga, que dizem que é o Cabo Horn brasileiro. Mais ou menos, mais ou menos. Ah, que alegria, desligamos o motor, cara. Quando desliga o motor e sobem as velas, parece que tudo acalma, tudo cura, tudo é mais simples. Pelo menos para quem sabe velejar e consegue enxergar uma sinfonia nesse emaranhado de cabos. Parece uma bagunça, mas cada coisa tem o seu lugar. Tô eu com uma tarefa árdua agora. Emitir uma nota fiscal no balanço, no Atlântico. Que baita esquema. Cara, esse é o escritório hoje, ó. O escritório tá assim hoje, tá um pouco diferente. Nada pra cá, nada pra lá, nem pra lá também. Eu acabei de pagar agora as contas. Tem que fazer alguma coisa nesse tempo aqui que é legal, mas também dá um tédiozinho. Vou mostrar pra vocês uma das minhas atividades preferidas em travessias, que é preparar comidas. Temos aqui já preparado o fungo, um pouco de carne e começar a cortar o resto pra preparar comida. Isso nesse balancinho gostoso. Eu gosto de fazer risoto porque é uma panela só, facilita bem. Aquecendo uma água aqui. Lá fora, só água. Já botei aqui dentro esse potinho pra não virar, ó, com água quente. E aí, sei lá, mais uns 20 minutos ele já tá bem hidratado. Então aqui comecei a fritar a carne e cebola, fiz meio junto sim, porque, claro, a cozinha tem que ser bem feita, mas também, né, tem umas coisas que tem que dar uma facilitada, assim, pra, né, geralmente eu faço separada, mas fica bom também. Eu gosto de usar Sauvignon Blanc, que é um vinho que eu acho que é mais ácido, assim, fica bom pra cozinhar, e você consegue um preço bom também. Tá nele. Parece bastante vinho, mas tem que cobrir o arroz. Tem que entrar dentro do grão e a gente tem que sentir o gosto desse vinho depois no arroz. Ele evapora, fica meio... não fica alcoólico, né? Fica bom. Agora deixar devagarinho no fogo baixo, que é pra dar tempo do vinho pegar bem no arroz. Já coloquei o fungo. Agora um chimichurri. Não é muito ortodoxo fazer isso nesse risoto, mas fica bom. Saiu o primeiro aqui, ó. E aí, prova, me diz o que acha. Já pode casar de novo. Obrigado, não. Tá ótimo. Vou dar um tempo, obrigado. Saindo outro aqui. Jogar fita. Obrigado. A massa. Ah, ficou agora um dia lindo, cara. Já temos uma tripulante já descansando pro próximo turno. De novo, descansando de novo. Aqui no meio do nada, o barco é tudo, é o mundo, um planeta que você habita. Mas paradoxalmente o horizonte é infinito e com ele o limite de onde você pode chegar ou ser. Mas aí também fica nua a verdade de que muitas vezes quem se limita é você mesmo. Você aguenta? Quer de verdade? O que está disposto a apostar? Essa clareza solar, essa simplicidade, me faz olhar para o fundo da minha alma, para todas as forças que eu acredito ter e para todas as fraquezas também. Enquanto você pensa, a água corre, o mundo é outro e nada disso você tem controle.
Mal você tem controle de você mesmo, imagina do mundo. Duvida? Pensa naquela dieta que você não cumpriu, do dinheiro que você não economizou e do vício que você não conseguiu parar. Temos apenas um leme que desvia um pouco o fluxo do mundo e nos joga de um lado ou para o outro, mas nunca controle. Debaixo dessa voz que fala dentro da nossa mente, há muito mais acontecendo. Mas a gente tem lá uns momentos de clareza, de sabedoria ou sorte, em que a gente escolhe caminhos que realmente mudam as coisas. Observe que eu disse muda, não controle. É como uma chance de jogar os dados para cima de novo e torcer para ele dar 6 ou talvez 5, ou qualquer outro resultado que a gente não esteja cansado. Qual é a utilidade prática de notar isso? É não viver se iludindo, apostando alto em coisas incertas, deixar de notar o quanto é belo o caminho e ficar ansioso por um fim que não vai existir do jeito que você quer. Parece que todos estão cansados ou desanimados aqui no barco, mas a verdade é que aqui vivemos o agora, curtimos só o fato de estar aqui. O presente que é olhar o que a gente tem hoje para olhar. Se você consegue sentir prazer nisso, mesmo na incerteza, mesmo nesse caminho de passos cambalhantes que é a vida, vai encontrar felicidade no quase nada, no vazio, e quem sabe alguma paz nos tropeços. E ser grato por ter um horizonte enorme para seguir cambalhando. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fico super feliz que vocês gostaram do episódio. E se você já assistiu vários episódios, isso fez diferença pra você, o Hashtag Sal é uma coisa importante e você quer ajudar de alguma forma, deixe qualquer quantia pra gente lá no Apoia-se. O link aparece aqui na descrição também. Qualquer quantia ajuda, deixe lá se você achar que a gente merece, quanto você achar que a gente merece e que você possa fazer. E se você quiser fazer também, é claro. Mas se você fizer, você fica mais próximo da gente. Tem um grupo do Telegram, onde a gente conversa direto e eventualmente eu sorteio algumas pernas, né, alguns trechos velejando de uma cidade a outra, e que é uma oportunidade muito legal de conhecer essas pessoas que eu devo tanto, que são os apoiadores do canal. Até mais, até domingo que vem às 10 horas com outro episódio aqui no Mar.